Alguém te olhar e falar: isso não é nada, isso não vai dar em lugar nenhum, isso é um zero à esquerda, isso aí não vai conseguir nada. Aí o especialista em nada te olhou do céu e falou: opa, é de nada que eu gosto. Dá o nada aqui na minha mão para ver o que eu faço com esse nada. Sabadão desse à noite tinha gente que já estava virando a esquina, sambando assim de um lado para o outro, com o nariz todo entupido de cachaça na cabeça. Jesus foi lá naquela lama, te trouxe para dentro, te limpou, para tu ficar engomadinho agora. A mão que levantava para o diabo tem que levantar 10 vezes mais para o Jesus que te salvou daquele lamaçal de pecado. Eu vou deixar da glória só quem é matéria na mão dele. Seja um membro do canal. Acesso antecipado aos vídeos, estudos completos, esboços das mensagens e muito mais. 2 Coríntios, capítulo de número 5, o verso é o verso de número 17. Assim está escrito na palavra de Deus: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas, ou tudo se tornou novo. Amém. Se você quiser e puder, tome seu assento em nome de Jesus, e eu peço toda a sua atenção agora. Jesus está aqui, hein, igreja? Eu estou sentindo meu amigo Espírito Santo aqui. Aleluia. Nós estamos diante de uma carta que é direcionada à igreja em Corinto. E essa igreja vai ser direcionada através da vida de Paulo. Algumas situações que, embora uma vivência cristã nos traga isso dia após dia diante de nós, Paulo faz questão de lembrar no capítulo 5 de 2 Coríntios, que eles não eram mais criaturas antigas, não eram mais pessoas que viviam em velhas ou antigas práticas. De fato, Jesus havia os tornado algo novo na terra. E é muito bom você levar esta frase até o final da pregação: algo novo na terra, embora novos ainda na terra, para influenciar a terra ao redor. Esse parênteses que eu abro nesse momento para testificar essa introdução, Paulo sempre vai usar esta linha de pensamento. E por exemplo, você lê em Romanos capítulo de número 12: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mesma tratativa que Paulo tem com essa igreja em Corinto é a tratativa que ele tem com Romanos. O que ele olha e observa na igreja em Roma é: vocês estão rodeados por uma podridão nunca antes vista, chamada Roma. Só que Paulo não está preocupado com a igreja de Roma, com Roma, sem antes se preocupar com a igreja de Roma. Então a carta que ele direciona não é para a cidade romana, mas para a igreja que está no centro, no epicentro da podridão daquela cidade. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: ô igreja em Roma, eu sei que o lugar onde vocês estão é um lugar corrompido, é um lugar terrível, é um lugar onde a espiritualidade já foi embora, ninguém quer saber de Deus. Mas antes de eu me preocupar em mudar a situação da cidade, eu me preocupo com a igreja inserida na cidade. Vocês ainda são aquela igreja cujo qual eu deixei, cujo qual eu levantei. É por isso que ele induz a pensar: não sede conformados, mas sede transformados, trazendo uma rotina dia após dia, de não aceitar a situação em que estou, mas todo dia crescer mais um pouco. Traz esse pensamento para dentro de 2 Coríntios capítulo 5, e você vai perceber que a transformação de Cristo tem um gatilho, tem um ponto principal na vida. E a ponto principal na vida, cujo qual eu entrego a vocês, é a decisão. Todos que estão aqui dentro, brilhando de olhos arregalados, tiveram que levantar a mão para Jesus um dia, e se ainda não levantaram, vão ter esta oportunidade. Mas a partir desta decisão, começa-se uma obra que só vai se encerrar no toque da última trombeta. Então ninguém pode bater no peito e dizer já estou pronto, sou nova criatura e está tudo bem. Sim, mas você não se torna uma nova criatura somente no dia que aceita Jesus. Todo dia é dia de ser renovado, transformado, vivificado. Não é algo que para como um ponto final. Todos os dias são uma vírgula. É por isso que eu conversava outro dia com um pastor, pregador, amigo meu. Ele dizia assim, ele olhou para mim e falou: rapaz, você já aprendeu bastante coisa na aula de teologia? Eu falei: pastor, eu sou um eterno aluno. Se até os meus 90, 100 anos de idade
eu tiver que sentar para ouvir meus pastores e aprender com eles, eu vou sentar, porque no dia que eu falar, já está tudo bom, nesse dia, eu deixei de ser uma nova criatura. Pastor, por que você colocou esse pensamento diante de nós? Por causa do Deus ao qual nós estamos servindo. E guarde isso que eu acabei de falar agora. Somos eternos aprendizes. E eu usei a palavra eterno de propósito. Nós não nos limitamos somente à terra em aprender de Deus. Você começou a aprender de Deus na terra e vai ter que usar toda a eternidade para continuar aprendendo dele. Se Deus é um Deus que não tem fim, como é que você pode dizer que conhece Deus por inteiro, se ele não tem tamanho, não tem fim, não tem limite? Depois de 1 bilhão de anos conhecendo quem Deus é, você vai ver que não conhece nada de Deus ainda. E você vai dizer, preciso de mais 1 bilhão, mais 10 bilhões, mais 100 bilhões, quer saber? Eu não vou botar tempo não. Preciso de toda uma eternidade para saber quem Deus é. E tu nunca vai chegar no final de Deus, porque Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus não tem princípio, Deus não tem final. Pastor, mas diz a Bíblia, eu sou o princípio, eu o fim. Sim, quem fala isso não é Deus. Quem fala isso é Jesus grandão da Galileia. Ele fala que é princípio e fim, porque através dele todas as coisas foram criadas. Cheguei em criatura, tu não viu? Através dele todas as coisas foram criadas. É por causa dele que o universo vem a existir. É por causa dele que a terra vem a existir. É por causa dele que tu está dando glória aqui dentro esta noite. Pastor, por causa de Jesus? Sim, a Bíblia nos testifica que tudo foi feito por ele, através dele, para ele, por causa dele. Nada do que se fez sem ele. O que a Bíblia está dizendo é que no começo de todas as coisas, antes do haja de Deus, só havia 3 coisas. Eu poderia fazer uma pergunta nesse começo introdutório de pregação a cada um que está me olhando de olhos arregalados, e ninguém teria resposta. Qual pergunta, pastor? A pergunta que eu te faria é de onde Deus veio. Quem deu trono para Deus? Quem deu poder para Deus? Não tem resposta. A resposta que eu posso te dar é que Deus não veio de lugar nenhum, porque sempre esteve onde está. Deus nunca recebeu poder, porque sempre teve o poder que tem. Deus nunca se assentou em trono, porque sempre esteve sentado no trono onde está. Só que tudo que é criado vem a partir dele. Então antes da criação só havia Pai, Filho e Espírito. Só que o Filho ainda não estava encarnado. Preste atenção. O Filho era a palavra que saía da boca de Deus. E é por isso que eles estavam em uma dança perfeita na eternidade. E quando Deus vai criar todas as coisas, Ele não cria sozinho. Ele diz, façamos quando vai fazer o homem. Mas quando vai criar a terra e o universo, lembra que tu é de Bíblia e de EBD, sei na qual igreja vocês estão. Lembra que Deus fala assim, haja luz. Você acha que o haja que estava saindo da boca dele era o quê? Era a palavra dele. Era o haja que faz, era o haja que formava. Ele nem precisa esticar os braços para criar. De braço cruzado ele dizia, haja aí, aparece aí, cria aí, haja separação lá. Só que essa palavra não são só palavras lançadas ao vento. Sabe o que é que João fala no capítulo 1 desta palavra que saía da boca de Deus? No princípio. Então tem um princípio e tem um fim. Não de Deus, da criação. No princípio da criação era o verbo, palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo, haja luz, haja separação, desceu na terra e se fez carne, andou entre homens, catou cruz, foi para o Calvário e morreu por você. Eu estou pregando para quem está me olhando de olho arregalado, para tu compreender que a palavra que saía da boca de Deus era o próprio Jesus grandão da Galileia. Esse é o Filho de Deus. Quem entendeu esse panorama que eu montei, diga graças a Deus. Se você compreendeu que a palavra de Deus cria todas as coisas, vem montando esse contexto comigo. Se cria todas as coisas, tem que criar terra, tem que criar pássaros, tem que criar florestas, árvores, mas também cria homem. Existe um contexto teológico dentro desse pensamento que eu guardo no meu coração, que quando Deus vai criar, por exemplo, os peixes, Deus dá ordem às águas, dizendo, produza peixes. Quando Deus vai criar árvores, Deus dá ordem à terra, dizendo, produza ervas, produza árvores. Você lembra como é que foi a criação do homem? Deus deu ordem a quem para criar o homem?
Deus não deu ordem a ninguém para criar o homem. O que ele disse foi: façamos o homem à nossa imagem, fazendo alusão ao Filho e ao Espírito. Alguém na galeria vai entender. Quer ver, pastores? É a água quem produz peixe, é a terra quem produz árvore, é Deus quem produz o homem. Já viu peixe respirar sem água? Porque peixe não vive sem a sua origem. Já viu árvore viver sem terra? Porque a árvore não vive sem a sua origem. Já viu homem viver sem Deus? Porque sua vida na origem. É por isso que quando Deus vai criar o homem, pastores, Deus não dá ordem à terra, Deus não dá ordem à água. É como se Deus estivesse te olhando dizendo: eu serei a tua origem. Sem mim tu não faz, sem mim tu não tem, sem mim tu não vai. É em Deus que nós encontramos a própria vida. Aleluia. Eu estou sentindo Ele aqui. Ei, Jesus, para que tu manda falar essas coisas? Façamos o homem à nossa própria imagem. Segura esse pensamento, eu já volto na própria imagem. Em 2 Coríntios capítulo 5, nos dá um vislumbre do que é esta criação. Eu lembro que você conhece, eu sei que você conhece, lembra, junto de mim, que quando Jesus dá uma ordem de evangelizar todo mundo, Ele fala assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então toda criatura que foi criada a partir de Cristo precisa ouvir a palavra de Deus. Quando nós entramos em 2 Coríntios 5,17, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Então tem criatura e nova criatura. O que é que ele está colocando aqui? A palavra utilizada dentro desta definição para nova é kainos no grego. E recente, isso aqui é fato. Quer dizer recente, não usado, aquilo que está fresco, aquilo que é referência a uma substância. Então quando ele fala nova criatura, ele está dizendo algo muito fresco, que foi feito agora, que foi trago agora. A palavra utilizada também logo a seguir, as coisas antigas já passaram, é utilizada arcaios, e preste atenção nesse momento, que tem sido desde o início aquilo que é original. Ou seja, o que o contexto está dizendo é: as coisas originais passaram, algo fresco se fez na substância. Repito, o original passou, ficou para trás, algo fresco foi formado na substância. Pastor, que fresco foi passado, foi formado na substância? Para você entender o que foi feito na substância com frescor, é necessário que passa. A palavra utilizada para passar é um ato contínuo de tempo, passar, perecer, de pessoas avançando, passar por cima, deixar para trás, algo que foi abandonado, não volto mais para lá. E eu quero trazer tudo isto que Deus coloca diante de vós, e se tornar é, isto vem a acontecer, de eventos, surgir, vir a existir do nada. Agora eu quero começar a pregar, vir a existir do nada. Então ele faz algo fresco, abandona o original, torna fresco na substância, algo que não existia e passa a existir do nada. Não tinha força na terra que fosse suficiente para fazer a substância alterar a sua forma e se tornar algo fresco. Eu vou usar um exemplo bíblico entre parênteses a quem está me olhando de olho arregalado. Lembra de quando Jesus chega no casamento em Caná da Galileia? A palavra utilizada para fazer algo fresco do nada é aquela mesma palavra utilizada no casamento. Os cientistas disseram que nós temos um poder. E sabe qual é o poder? Nós também conseguimos transformar água em vinho. Aí alguém perguntou para ele: nós conseguimos? Assim como Jesus fez? Ele falou: sim, só tem um problema. A energia necessária para se fazer uma máquina para transformar as moléculas de água e dar tanta pressão e gravidade em cima delas para elas se transformarem em vinho, é energia produzida durante milhões de anos no núcleo de uma estrela. Ou seja, quando ele falou aquilo, ele assumiu o que Jesus fez em um instante. Seres humanos demorariam milhões de anos pegando energia do núcleo de uma estrela. Jesus fez uma fusão nuclear em um estalar de dedos em Caná da Galileia. Ele pegou a
a forma que não poderia se produzir vinho, e ele gastou, investiu o poder, e o poder assumiu todas as moléculas da água e fez algo fresco, algo novo, abandonou o estado original e passou a ser algo novo dentro daquele evento, dentro daquele casamento. Pensa que Jesus também não fez isso com quem está aqui dentro, não? Agora eu quero começar a pregar. Ele pegou quem estava aqui dentro, algo que estava abandonado, algo que precisava de muito poder para mudar a estrutura, algo que precisava de muito investimento para alterar as moléculas, e disse: eu vou te fazer abandonar o original, eu vou trazer algo do nada, eu vou mudar a tua estrutura, e vou fazer algo fresco na substância. Pastor, como é que ele faz isto? Volta comigo para dentro de Gênesis, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Quem quer viajar comigo dentro da Bíblia, diga glória a Deus. Então anda comigo dentro da palavra de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, e formou Deus o homem do pó da terra, sim ou não? E é a vida que nós temos que veio de Deus. Tem algo controlando esse corpo aqui do lado de dentro. Você está vendo a minha mão levantar? O que está levantando é minha alma. Você está vendo o meu pé levantar? O que está levantando é minha alma. Eu dizia algo aos adolescentes lá no Rio de Janeiro, que eu repito a todo o congresso de discipulado aqui agora. Pastor, por que tu não tranca e não impede quem quer pular, levantar a mão, chorar, marchar na igreja? É carne, pastor. Aí eu lembro que um dia eu falei: claro que é carne. A alma vai sair da carne para marchar. Ela marcha aqui, ó, na carne. Eu sei que tem coisa que é demônio, mas quando é Espírito Santo eu vou meter a mão. É o Espírito Santo que está levando o vaso para marchar, então deixa o vaso marchar. Da onde a gente estava para onde ele nos trouxe, eu vou ficar trancando glória? Se eu fazer para o diabo, eu vou fazer 10 vezes mais para Jesus, rapaz. Aí, o que der é power. Tem gente que quer ficar trancando glória desse povo, não tranque não. Sabadão desse à noite tinha gente que já estava virando a esquina, sambando assim de um lado para o outro, com o nariz todo entupido de cachaça na cabeça. Jesus foi lá naquela lama, te trouxe para dentro, te limpou, para tu ficar engomadinho agora. A mão que levantava para o diabo tem que levantar 10 vezes mais para o Jesus que te salvou daquele lamaçal de pecado. Eu vou deixar da glória só quem é matéria na mão dele. Aleluia! Eu sinto ele aqui. Aleluia! Ele fez uma criatura no jardim do Éden. Preciso chegar onde ele está mandando. Mas eu falei em 2 Coríntios 5 que o original é abandonado para um frescor de algo novo na substância. Então peraí, já sabemos o que é o original, jardim do Éden. Já discernimos também o que é a substância, é a carne. Então para que vai abandonar para fazer algo novo na substância fresco? O que é que ele está fazendo e passa a vir a existir do nada? Eu quero que você grave a palavra ginomai. Essa palavra é tornar novo. Tornar novo em 2 Coríntios é trazer do nada a existência. A palavra utilizada aqui é a mesma que referencia a ideia do haja de Deus em Gênesis. Você quer ver só? Os cientistas dizem, e a Jesus, porque que eles falam isso, mas é regra científica, que não dá para trazer algo à existência do nada. Você aprende lá na escola, no primário, tudo direitinho, no ensino médio, que nós só podemos transformar o que já existe. Energia vira energia, ela não vem do nada, ela é produzida através de outros meios. Por exemplo, meio mecânico gera eletricidade, a água gera hidrelétrica. Não dá para tu criar do nada. Em outras palavras, o que eu estou falando, a regra da ciência é: não dá para tu esticar tua mão e falar assim: aparece uma barra de ouro aqui na minha mão. Era todo mundo milionário. Ninguém tem poder de fazer, criar ou existir do nada. Só que a ideia da criação do universo, de todas as coisas, é que só tinha Pai, Filho e Espírito Santo antes de tudo. Então não tinha nada. Se não tinha nada, como é que ele cria do nada? Aqui é que todo mundo bate cabeça lá fora. Porque Deus realmente olha para a ciência e fala: vocês falam que não dá para eu fazer alguma coisa do nada?
dá um nada aqui na minha mão. Aí ele olha para o nada e diz assim: pega aí, ciência, haja. Eu vou jogar a peteca para vocês, se vocês quiserem. O que é que isso aplica na nossa vida, pastor? O que tu era antes de estar na presença de Deus? Nada. Uma substância informe. Quem é que apostaria algo na tua vida ou em você, discípulo de Cristo? Alguém te olhar e falar: isso não é nada, isso não vai dar em lugar nenhum, isso é um zero à esquerda, isso aí não vai conseguir nada. Aí o especialista em nada te olhou do céu e falou: opa, é de nada que eu gosto. Dá o nada aqui na minha mão para ver o que eu faço com esse nada. Ele pegou muitos nada e disse: haja, 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 haja. Eu estou vendo substância fresca dando glória para ele aqui dentro. E como é que ele traz a existência do nada? Ele coloca Adão dentro do jardim do Éden. Ai, Jesus, como eu amo a sua palavra. E dá uma ordem específica: Adão, de tudo comerá, mas não toca na árvore, porque no dia que tocar certamente morrerás. Você percebe que Deus não impede Adão. Ele só dá uma ordem dizendo: Adão, se quiser, faz, mas a tua escolha tem consequência. Tu é livre. Se me ama, não vai. Se me ama, não faz. Se me ama, não anda junto. Se me ama mesmo, fica só botando louvor no story, fotinho de versículo, Deus está comigo, me ama. Toma atitude, decisão na tua vida e mostra com as tuas decisões que tu me ama. Botar versículo no story e no Instagram, todo mundo coloca. Quero ver a tua vida ser um testemunho vivo diante da sociedade. Aí eu que quero ver tu mostrar que ama a Deus. Irmão, me perdoa se eu fiquei nervoso agora. É porque tem tanta gente, não é? E o que não tem de gente hoje que faz assim, pastor? Bota uma foto toda sensual. Filha de Deus, aonde? Não, pastor, mas peraí. Todo mundo é filha de Deus na terra. Não, tem filho do diabo também, tá? Tá na Bíblia. Jesus falou que também tem filho do diabo. E como é que a gente sabe quem é? Filho de Deus é quem ouve a palavra de Deus e põe em prática na própria vida, mudando a atitude. Jesus que falou. Se você não consegue parar de ser pedra de tropeço para o teu irmão, seja na rua, na internet, na tua casa, tu só está mostrando para ele que o ama só vem da boca para fora, mas não vem do coração para a boca. Agora, como nós estamos negando a árvore todos os dias para poder estar na presença dele, entenda o que eu acabei de falar, para ninguém fique ofendido. A fé sem obras é morta, sim ou não? Então eu não pratico obras para ter fé. Eu tenho fé e obras são consequências. Se a fé sem obras é morta, eu não falo para sentir, eu sinto para falar. Vai doer, te amo. Se a fé sem obras é morta, eu não me visto para ser salvo. Sou salvo. Por isso eu estou me vestindo como salvo. Roupa não salva, mas quem está indo para a glória sabe bom se vestir, sabe botar um pano na cara. E eu posso falar que eu boto o vídeo, não sei porque Jesus está mandando falar, está aqui esta noite. Eu boto o vídeo na internet aí, mas não dá para viver uma fé em Cristo com um corte de 30 segundos na internet. Ou tu caça um joelho para orar, uma Bíblia para ler, ou tu vai tomar um não no meio da cara naquele grande dia no toque da última trombeta. Te amo, tu mora aqui no meu coração. Mas como eu estou dizendo a voz, existe algo que Deus faz dentro do jardim do Éden. Deus pega Adão caído, olha para Adão e diz assim: rapaz, você tem ideia do que eu poderia fazer contigo agora? Eu tenho todo o poder. Quem tu é? Tu é uma substância que eu dei uma forma e assoprar algo dentro. Eu sou dono da substância, eu sou dono da matéria, eu sou dono do tempo, eu sou dono do espaço. Eu poderia te soprar e te mandar para o inferno. O que é que te separa do inferno agora, Adão? Eu estou jogando a peteca para nós mesmos. O que é que te separa do inferno? Se não a minha boa vontade. Eu vou falar de novo que eu gostei do silêncio na igreja.
que te separa de cair na mão do diabo? Se não a minha boa vontade, diria Deus. É porque eu dou muita oferta. Não, quem não dá oferta às vezes está na mão de Deus. É porque eu tenho muito dinheiro, trabalho muito, eu nunca falei um palavrão na minha vida. Não, mas não, isso são obras. E as nossas obras não nos salvam, senão já não seria graça. Não há nada que eu faça que me justifique. Então a pergunta que eu te faço é: por que é que Deus ainda não te deixou cair no inferno nem na mão do diabo? Eu poderia te responder com João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira, o amor dele. Aqui eu quero começar a entrar no meio da pregação para o final agora. Espera aí. Se ele me ama, surge uma nova pergunta: por que ele me ama? Não sei. Eu sou muito sincero. Sou teólogo, estudo, sento para estudar teologia, leio o livro, ensino, dirijo o culto, ensino jovem e adolescente, mas não tem na Bíblia o motivo de Deus amar vocês. De Gênesis a Apocalipse não tem uma frase que diz assim: e Deus te amou porque tu é bonita. Deus também ama feio. E Deus te amou porque tu tem muita unção. Deus também ama quem não tem. E Deus te amou porque tu é muito santo. Deus também ama quem está no pecado. Só não ama o pecado que está fazendo. E Deus te ama porque tu dá muita coisa para Ele. Deus também ama quem não pode dar nada para Deus. Você entende que Deus ama quem está aqui dentro e ama quem está sujo, largado e caído lá fora agora, no pecado? Só não ama o pecado que está agarrando eles. Novamente eu renovo a pergunta: por que Deus te ama? Por que Ele te escolheu para estar sentado aqui agora ouvindo essa palavra? Por que Ele apontou para tu e substância, vou dar nova forma, vem para minhas mãos? Eu abro um parênteses para testificar, e não se preocupe, eu estou olhando para o relógio ali. É como Jeremias 18: o vaso que está na mão do oleiro se quebrou. E eu falava algo disso esses dias e repito aqui agora. Como é que se quebra algo que está na mão de alguém que é cuidadoso? Só tem um jeito de se quebrar. Não é o oleiro quem está quebrando. Se é o vaso quem está se quebrando, ele se quebra por resistir à mão do oleiro. Ai Jesus, para que tu manda falar isso? É o oleiro querendo dar forma e o vaso dizendo: aqui tu não toca, aqui tu não me mexe. Ele: não, tu não entendeu que tu não resiste à minha mão, eu vou fazer do mesmo jeito. Aí o vaso se quebra por resistir à mão do oleiro. Vai ficar quebradinho na mão de Jeová, mas dá glória. Dá glória, porque se fosse na mão do diabo, ele te destruía e botava na lata de lixo. O oleiro faz, desfaz, refaz, joga de baixo, bota para cima de novo. Quantas vezes tu pisa na bola e ele te traz de volta para a presença? Isto é sinal que o oleiro ainda não abriu mão da matéria, da substância. Tem uma coluna de fogo no meio da igreja. Tem gente que não acredita não, mas para quem não acredita não precisa acreditar. Tem bola de fogo descendo na cabeça de gente assim, ó. Os céus estão abertos dentro desta casa de oração. E Deus diz na minha boca: quem quer ser cheio, seja cheio e renovado da minha glória e do meu poder. Agora eu te resgatei, eu te lavei, foi para isto mesmo, para tu transbordar na minha presença. Então sejam cheios, 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 cheios. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei como tu entrou aqui esta noite, mas eu sei como tu pode sair daqui hoje. Tem uma rede passando aqui dentro, e Jesus manda tu escolher o que tu quer da tua vida hoje. Pastor, não estou preparado. Ninguém está, nem eu estou. Jesus me prepara todo dia. Ou tu não lembra do começo da pregação? É todo dia uma transformação nova. Ah, pastor, estou com vergonha. Já sei que tu vai falar para ir aí na frente. É, vou mesmo. Eu estou com vergonha. Olha quanta gente me olhando. Está com vergonha. Tá bom. E Jesus, no dia que morreu por você lá em Jerusalém, Ele não sentiu vergonha de você. Por que tu está sentindo dele agora?
Tem gente te olhando aqui que tinha muito mais olhando ele lá e ele não se envergonhou de ti. Ele fez o que tinha que fazer para não perder a tua alma. Quem sabe você já está na igreja, mas seja como uma dracma perdida. Está na casa, mas está perdida. Então para que está na casa? Chegou a hora de se realiançar com Jesus grandão da Galileia. Chegou a hora de tu voltar para casa, filho, filha. Chegou a hora de você assumir a sua posição nesse exército. Olha tudo que ele fez para te dar esta aliança. A trombeta pode tocar a qualquer momento, para todos ou só para ti. E eu quero te ver entrar comigo lá na glória. Pastor, eu já estou de saia, de terno, gravata, vou dar uma situação. Então, não dá para eu chegar diante de Deus, de Jesus naquele dia e falar: olha, meu terno me deixa entrar. Ele vai falar: não, rapaz, não é terno que te salva, não é saia, não é gravata. A gente usa porque a gente está na igreja, se comporta como salvo. Mas como está teu coração diante dele? Quanto tempo tu não ora mais, tu não sente mais? Chegou a hora de você vir a Cristo esta noite. A primeira vida está vindo aqui à minha direita, pastores. Vem com ele, vaso. Eu estou esperando a segunda vida vir aqui na frente agora. Não, pastor, mas eu já estou com a camisa do congresso, eu estou com o terno e gravata. Isto não me importa, não me diz nada. Quem tem que te medir aqui agora não é quem está te olhando aqui dentro. Quem está te medindo é Jesus sentado à direita do Pai, dizendo: rompe a multidão e vem correndo para a presença. A segunda vida vem aqui na minha direita. Filha de Deus, filha de Deus. Ela é filha de Deus, ela é filha de Deus. Ela é a nossa irmã. Olha o nosso terceiro irmão chegando ali. A casa de meu pai também é tua casa, meu irmão. Vem correndo para a presença. Eu estou esperando a quarta vida. Há Jesus aqui esta noite. Sai correndo do seu lugar e vem correndo ao altar agora. Jesus te chama do meio da multidão. Ah, pastor, é com outro que precisa ouvir. É contigo mesmo que está ouvindo Jesus falar. Quem sabe tu está na galeria sentado ou em pé. Quem sabe tu está na nave da igreja. Jesus te chama hoje a romper a multidão e vir correndo aos pés da cruz. Você pode orar como se fosse vocês aqui na frente, porque hoje no congresso discipulados, Deus está salvando mais 23 discípulos para andar com a gente até o arrebatamento. Vamos orar por eles, igreja, estende as mãos, pois esse é o maior milagre que podemos produzir. Abrir o olho de cego é bom, levantar da cadeira é bom, curar câncer é bom, mas o maior milagre ainda é uma vida a reconhecer Jesus como Salvador. Ore por eles e por elas agora, de olhos fechados. Pai eterno de bondade, 23 vidas estão lançadas no seu altar. São 23 preciosas pedras, Senhor. Senhor, só Tu sabes como foi para eles chegarem até aqui. Só Tu conhece o nível da força de cada um. Senhor, agora são 24 vidas e a igreja vai dar glória. São 24 vidas que estão tomando a decisão, Senhor, que não querem ser mais substância original. Agora são 25 vidas, Jesus. Aleluia. 25 vidas que estão querendo ser nova substância, nova criatura. Senhor, toca na alma, toca no espírito, toca no corpo, toca no coração e na mente. Lança o pecado no mar do esquecimento. Não te lembras mais, meu Senhor Jesus. Senhor, eu sei que tudo já foi pago na cruz do Calvário. Escreve, reescreve o nome deles no livro da vida. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. E nós ligamos estas 25 vidas agora. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Por onde eles andarem, pisarem, falarem, o Senhor será com eles. São novas criaturas na sua presença. Eu coloco cada vida nas tuas mãos, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. E quem crê e concorda, diga amém. Levantem-se novas criaturas.